Porque a Rússia pode acabar com essa guerra em meia hora. Acho ela que estão matando civis. Mas, ao mesmo tempo, ela produziria possivelmente uma terceira Uma guerra mundial. Essa é a questão. O medo é esse. A Ucrânia está conseguindo resistir, primeiro, por esse grande engajamento da população. E segundo, e mais importante, pelo fornecimento de armas importantes de resistência da União Europeia e dos americanos. O negócio da OTAN é conversa, né? A OTAN preza sempre, como qualquer tipo de organização na esfera capitalista, ela preza sempre a expansão de mercado. O mercado ucraniano é altamente considerável, uma das nações mais importantes. Ela não é muito falada no mundo, mas ela é fundamental no fornecimento de grãos, no fornecimento de matéria-prima diversas. Então, a Ucrânia, embora seja pouco divulgada no Ocidente, ela é geopoliticamente muito importante. Ela já tinha armas, mas agora, com esse apoio dos exércitos que pertencem à OTAN, à União Europeia e os Estados Unidos, ela se tornou muito bem equipada. Claro que, como você bem disse, a Rússia poderia usar... A Rússia tem armamentos químicos, a Rússia tem armamentos nucleares, enfim, tem armamentos biológicos, mas, ao mesmo tempo, isso imediatamente iria forçar a entrada da União Europeia e dos americanos na guerra, o que teria consequências devastadoras, onde todos perderiam. E, por outro lado, né, essa política de isolamento da Rússia não tem acontecido na mesma proporção que se previa, porque ela tem tido um apoio muito importante da China. Esse apoio da China tem feito a diferença, ela tem enfrentado consequências importantes, né, do ponto de vista econômico, mas ela tem resistido também, e esse apoio da China tem sido importante para isso. Mas, Cabrini, você estando lá, quando você retornou para o Brasil, que você assistiu, lógico, o jornalismo em relação a essa guerra, o que a gente assistiu aqui é realmente o que está acontecendo lá? Você acha que teve, assim, fantasiou um pouco, aumentaram um pouco o que a gente assistiu aqui? Vem notícias... a gente é bombardeando, né? Bombardeado de notícias, né? O que você viu lá, realmente é o que a gente sabe aqui? É o que a gente vê realmente? Olha, você encontra na Ucrânia diversas faces. Você chega a entrar em supermercados, por exemplo, em grandes conglomerados em Kiev, a capital, onde a situação está próxima do normal. Pessoas comprando com tranquilidade, uma certa diversidade bastante aceitável de produtos. O esporte também, né? Futebol, com certeza. Por outro lado, Kiev está sendo todos os dias bombardeada. Para você entrar na cidade, por exemplo, é um ato de muito risco, né? Porque você tem que usar o trem. O trem é o meio de transporte mais aconselhável. Esses trens têm horários erráticos, geralmente eles entram de noite, e quando você se aproxima do perímetro urbano de Kiev, há um momento de enorme tensão, porque você não pode emitir ali nenhum feixe de luz. Se o celular, por exemplo, de uma maneira inadvertida acionado, há uma enorme tensão. Eu lembro, por exemplo, que a gente estava entrando em Kiev e alguém, por acidente, ligou o celular por alguns poucos segundos. Foi um pânico. Don't do this! Turn off the light! Por quê? Porque o trem pode se tornar um alvo. A luminosidade faz com que o trem se torne visível para as baterias de ataque da Rússia. Então, há uma tensão muito grande. Então, existem setores onde o risco é muito grande. Todo o período que eu fiquei em Kiev, por exemplo, você assistia a ataques, em geral feitos de madrugada, longos períodos onde você vivia o toque de recolher, chegava a durar até 48 horas, e os ataques eram sempre de madrugada. Você não conseguia dormir, porque você tinha aquele alarme, a sirene que alertava os ataques era acionada, você não conseguia dormir por causa disso, e você acordava no dia seguinte muito cedo para saber quais eram as baixas daqueles ataques. E essas baixas poderiam ser grandes supermercados, grandes centros comerciais, poderia ser, por exemplo, um prédio muito próximo do centro, a questão de 600 metros do hotel onde a gente estava hospedado, porque ali tinha uma fábrica de armamentos, né, que foi o alvo. Que foi bombardeado. Então, todos os dias você via ali muita destruição. E, ao mesmo tempo, você andava em alguns setores. À medida que você vai ficando mais tempo na cidade, você consegue saber aonde você deve ir.
Então você encontrava até restaurantes maravilhosos, funcionando muito bem, entendeu? Onde você não percebia que estava acontecendo a guerra. Entendeu? Então, uma guerra ela tem vários ângulos. Tem ângulos tenebrosos, morte de crianças, morte de mulheres, famílias que se separam, e tem momentos onde você não consegue aceitar a ideia de que você está num país em guerra. Tem de tudo. E o fato da Ucrânia ser um país muito culto e de ter uma atividade cultural muito intensa ajuda a aliviar essa tensão, principalmente na capital. Estamos falando de um país que foi o grande centro do mundo eslavo, uma cidade-estado do mundo eslavo há 1.500 anos. Então, Kiev é a cidade dos escritores, a cidade dos poetas, e ela continua tendo uma atividade cultural muito importante. As pessoas se reúnem para conversar sobre cultura, mesmo em guerra. Por outro lado, existem ataques diários. O fato é que a Rússia nunca conseguiu sitiar completamente a cidade. Ela achava que em pouco tempo ela ia dominar. Por quê? Poderia, ela tem. Ela teria, mas estamos falando de um país grande. Não é medo de ter uma guerra mundial? Acontece que a guerra aconteceu em várias frentes, né? Em várias regiões, e Kiev está muito bem protegida. No setor oeste, norte e oeste, foi aonde as tropas russas mais se aproximaram. Você chegou a ficar ali numa distância, por exemplo, de 1 quilômetro entre a resistência da Ucrânia e o posicionamento das tropas da Rússia. Você conseguia até enxergar, né? Você tinha até uma impressão visual dessa localização. Nós tivemos assim, estivemos em situações, né, onde, quando o jornalista americano Brent Renaud foi assassinado, nós estávamos a questão de 1 quilômetro dessa região ali. E era uma região que vivia um momento dramático, porque a população tentava deixar aquela área, que era uma área onde o risco era muito grande, e quando a população deixava a área, ela era alvejada. E para você cobrir isso, você tinha que se expor a riscos. Entendeu? Então, era a região de Irpin. E quando nós estávamos nessa mesma região, a questão de 1,5 km, quando o jornalista Brent Renaud foi assassinado, exatamente documentando essa situação dos civis. Porque numa guerra, quem mais sofre é a população civil. Então, você passa por situações de risco muito grande, de perigo muito grande, e se você não se arriscar, você não vai documentar aquilo que de fato é importante. Por exemplo, eu me lembro de uma cena, você estava num carro e pararam para ser examinado. Você não teve medo? Porque os caras são malucos, eles matam... Tem de tudo ali, né? Eu descobri que se você conseguisse se credenciar pelo exército da Ucrânia, você era mais bem tratado. E isso ajudou muita gente. Sim. A gente conseguiu fazer um credenciamento. Você chegou a ver algum russo? Não. Chegamos a enxergar, não chegamos a conviver com eles. Russo? Da onde a gente estava, no perímetro urbano, nesse setor oeste e norte, é onde eles mais se aproximaram. A intenção das tropas russas era a de cercar totalmente para evitar que a cidade fosse reabastecida, para evitar a entrada de combustível, para evitar a entrada de gêneros alimentícios. Gás, né? Mas isso nunca aconteceu. Não? Nunca aconteceu. Tanto que todo o governo da Ucrânia sempre se manteve lá, o presidente Volodymyr Zelensky e toda a sua equipe governamental sempre estiveram lá. Nesse período, por exemplo, nós assistíamos a reuniões de líderes europeus, de emissários importantes do governo americano, que sempre conseguiram entrar lá. Por quê? Porque a Rússia nunca conseguiu evitar essa comunicação de Kiev, que é a principal joia da coroa, com o mundo. Com o mundo exterior. Ela achava que conseguiria dominar em pouco tempo. E o máximo que ela conseguiu foi, nessa região noroeste, se aproximar, ficar a questão de 1 quilômetro em Irpin, que é onde morreu o jornalista americano e onde nós vivemos momentos de muita tensão. Ela se aproximou muito e muitos civis morreram ali. Mas nas outras áreas, a resistência
ucraniana conseguiu evitar e conseguiu fazer com que as tropas russas ficassem a uma grande distância. Então, a gente tem que lembrar que as tropas russas tinham vários objetivos, né? Mariupol, Kharkiv, é um país muito grande, onde ela tinha vários alvos, mas o principal deles era dominar a capital, porque se Kiev caísse, automaticamente o país cairia. E o fato do governo sempre ter se mantido ali e sempre ter recebido grandes armamentos, grandes quantidades de armamentos defensivos, fez com que as previsões iniciais da Rússia de que tomaria a capital ucraniana em pouco tempo não se confirmassem. Mas uma curiosidade, Cabrini, é assim, você está falando tudo isso, mas os ataques, eles eram mais aéreos do que terrestres? Ninguém chegava atirando? Era mais do que bombas? Eram foguetes, mísseis e ataques aéreos. Certeza. A infantaria, né, os tanques mesmo, eles ficaram até uma determinada proximidade, alvejaram civis, mas eles não invadiram a capital. O que não aconteceu em outras cidades, como Mariupol, por exemplo, onde aconteceu toda essa tragédia que nós conhecemos. Cabrini, e a sua mulher? Quando você vai para um lugar... O que ela faz? Como é que ela Quando se você sente? foi embora para o Ucrânia, o que ela falou? aconteceu? Ela não fica falando, não vá. O que acontece? Olha, você sabe que com o passar do tempo ela foi mudando, né? Porque no começo... você vai, eu vou estar aqui orando por você e tudo vai dar certo. Nos últimos tempos, ela sempre pede para não ir, os meus filhos pedem para não ir, Imagina, mas eu levo muito a sério essa profissão. Então, eu jamais deixo de cumprir uma missão quando eu sou escalado, quando pedem para que eu cumpra determinada missão, eu coloco a profissão acima de tudo. Eu acho que eu tenho uma obrigação. Ao longo dos anos eu adquiri uma experiência, essa experiência ela é usada nessas coberturas. Como eu disse, os conflitos são diferentes, mas a exposição ao risco, o controle do seu medo é o mesmo, né? A necessidade de se controlar mentalmente é a mesma em qualquer tipo de conflito. É o mesmo que eu enfrentei na Somália, que eu enfrentei na Palestina, que eu enfrentei na Caxemira, que eu enfrentei no Iraque, que eu enfrentei no Afeganistão. Entendeu? São situações diversas, objetivos diferentes, mas a mesma situação de risco e a mesma necessidade de se controlar. Porque se você se controlar, você tem possibilidades bem maiores de proteger a sua vida, proteger a vida das pessoas que estão contigo e de fazer melhor o seu trabalho. Mas aí quando você falou, quando pedem para você ir, você... então é um pedido, é uma produção, é um pedido... Nós estamos com transmissão de pensamento, é impressionante. Porque tá tão legal, né? Nossa tá uma Senhora, delícia. estou apaixonado. Tá eu estou babando aqui.